Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu espero que na medida do possível esteja tudo bem, porque eu estou aqui para junto com vocês a gente passar esse momento com pulso firme, com muito trabalho e passar por tudo isso aí com muita dignidade e sairmos mais fortes. E claro, muito trabalho de produção de texto. Nossas aulas de produção de texto nada mais são do que a parte prática da língua portuguesa. É a forma refinada, mais eficiente de você se comunicar utilizando tudo aquilo que você já sabe do funcionamento da língua. Então é extremamente importante que você leia, buscando, as informações necessárias para ampliar o seu repertório e ainda mais que você tenha aquele trabalho de transpiração, de escrever, de colocar em prática aquilo que você tem de ideia. Então, vocês são avaliados a partir dos trabalhos que são feitos. Então é necessário para que a gente identifique a evolução e aquilo que necessita ser trabalhado, que todas as atividades sejam feitas. Vocês já percorreram um longo caminho e tem muito a percorrer. Então vamos começar então o nosso módulo 12. Nós já vimos até aqui, vocês já viram de volta a poesia, exposição de ideias e opiniões à dissertação, a questão da delimitação do tema e a intenção do autor, onde eu falei sobre análise investigativa, a gente lê além do que está escrito, conseguir ler pelas entrelinhas. Nós vimos através da poesia a forma perfumada, a forma criativa, emotiva de se escrever, de se colocar sensações sem um compromisso com a realidade através da poesia. Já nós fizemos isso para quê? Para contrapor, para fazer uma comparação em relação à dissertação, que já é um momento de expor ideias. Nós vimos o que é assunto, o que é tema, e hoje é dissertação expositiva e dissertação argumentativa. Vocês já sabem que a dissertação é expor as suas reflexões. É uma forma de expor as suas ideias, seus conceitos, suas opiniões sobre um determinado tema. Então, relembre tudo isso porque nós vamos utilizar toda essa informação e mais análise investigativa do texto, ou seja, todos os elementos que a gente encontra no texto, a gente conseguir perceber a intenção do autor para que a gente consiga, em cima disso, transmitir o nosso pensamento, a nossa linha de raciocínio, a nossa ideia. Então, assim, texto dissertativo, dissertar é discorrer determinado assunto. Expor, quando eu apenas exponho, quer dizer assim, eu tenho a intenção minha inicial é o quê? Apenas explicar algo, interpretar um determinado tema. Já a dissertação argumentativa, a intenção já é emitir opinião, já é persuadir para que a pessoa acabe concordando comigo, que ela pelo menos olhe para a minha linha de raciocínio. Então, expositiva, intenção de demonstrar, sem juízo de valor. Agora, quando eu falo em dissertação argumentativa, eu já tenho intenção de fazer a pessoa vir para o meu lado, para que ela compreenda as coisas da minha maneira. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso formalizando a sua opinião, lendo textos, compreendendo como é que se desenha isso na hora de escrever e assim você conseguindo construir o seu texto de forma organizada para que a pessoa entenda a sua linha de raciocínio. Lembrando que eu já fiz algumas orientações que às vezes quando a gente dá um determinado tema para vocês escreverem, vocês começam a escrever o texto dissertativo de vocês como se estivessem respondendo a uma pergunta. E vocês não podem escrever a partir de como vocês pensam, como se estivessem respondendo uma pergunta. Por quê? O seu leitor não sabe a leitura prévia que você fez para poder falar a sua opinião. Então você vai começar a colocar seu texto. Uma pessoa que não saiba sobre o assunto que você está discorrendo tem que compreender.
Você vai introduzir o assunto primeiro, ó, sobre o que eu estou falando, a sua opinião, o seu argumento e depois você finaliza, tá? Então, sempre de forma impessoal, nunca fale eu que acho. Por quê? De forma impessoal. Vocês lembram que eu estou resgatando algumas informações que eu já trabalhei, já orientei a vocês. Então, essa argumentação, ela não necessariamente é só para fazer uma crítica. Você pode concordar com algum ponto de vista e vir discorrendo algo que você teça elogios também. Então, um texto dissertativo, você não pode ter ideia de que é sempre para discordar de, né? E sim para construir uma argumentação ou expor um assunto de modo que você diga se você é favorável ou não favorável. Eu oriento para que você leia todo o módulo 12, faça as atividades orais propostas, analise os textos, porque você está sendo novamente colocado em contato com textos que são expositivos e são argumentativos. E as atividades propõem para que você faça uma leitura dinâmica disso e compreenda qual é o tema, qual é o assunto, quais foram os argumentos utilizados. Eu quero que vocês tenham novamente contato com todos esses textos de forma crítica, formalizem a ideia de vocês para que vocês consigam realizar a atividade da página 128. Vocês só vão fazer a proposta da página 128 a partir do momento que vocês leram todo o módulo. Durante o módulo, vocês vão ter aqui, ó, atividade oral e leitura. Vocês têm dois textos que aqui claramente a gente observa que o texto 1, ele é expositivo porque ele está transmitindo informações históricas na página 127, não tem um posicionamento, tá? Falando a respeito do trabalho infantil. E no texto 2, vocês vão ver a estrutura argumentativa, que a intenção é persuadir mesmo, né? Demonstrando opiniões mesmo. Então, por exemplo, no texto argumentativo, o enunciador deseja ganhar a adesão do leitor à tese. No fragmento argumentativo, está perguntando qual a primeira frase opinativa, que demonstra uma opinião, e o argumento que foi utilizado, é preciso por fim a crença. Isso já é uma primeira opinião, né? Que para essa leitura aqui está dizendo que é preciso por fim numa crença. E o argumento utilizado para isso é que se a gente tiver a crença referida, isso prejudica a escolaridade. O trabalho infantil prejudica a escolaridade. Já na B, pede para você citar outras frases do autor que são claramente opinativas. É preciso convencer a sociedade brasileira, e daí vai. Então, você precisa, em primeiro lugar, compreender onde está sendo exposta uma opinião e onde está sendo, naquele momento, está sendo só exposta a algum determinado fato, né? Se está só expondo, transmitindo uma ideia e onde ela se sustenta, tá? Vocês vão perceber que no texto 1, aqui tem uns argumentos que justificam o que está sendo exposto, mas eles não é tão enfatizado isso, não é tão imposto, não é um desejo de persuasão. Persuasão vocês vão perceber por vários elementos no texto 2, tá? Então eu peço que vocês façam essa análise, leiam o texto completamente e percebam quais foram as estratégias utilizadas para vir conduzindo para uma exposição de ideias ou para uma persuasão. Leia todo o módulo, compreenda nas entrelinhas dos textos onde existem argumentos, onde existem exposições de ideias, como são construídos os títulos. Faça essa análise investigativa de todos os textos e das atividades que são solicitadas, porque depois, por último, você vai, para me entregar, você vai fazer a atividade da página 128. Então, na aula de hoje, vocês vão explorar todo esse módulo, que é mais um resgate do que nós já estudamos durante todo o livro. E, por último,
que vai ser a entrega na próxima aula, você vai fazer a proposta da página 128. Você tem proposta A, B e C para fazer um texto dissertativo. 2 opções é de argumentativo e uma opção é de expositivo. Lembrando que, para você organizar suas ideias, é interessante você fazer um rascunho, tá? Então, primeiro você apresenta o assunto para iniciar, ou seja, não vai já falando a sua opinião como se a outra pessoa que está lendo já soubesse do que se trata o assunto. Apresenta o tema, depois você apresenta pelo menos 2 argumentos para justificar isso que você está falando. Depois você conclui a sua tese, então pelo menos 3 parágrafos para você conseguir construir isso. Por último, você coloca um título, tá? Esse título aí, você pensa por último algo assim mais curto, mais objetivo, que traduza um pouco aquela ideia que você está trazendo. Faça a revisão de todo o seu texto, a hora que você fez todo esse esqueleto, suas anotações, aí você vai fazer a versão final, que na versão final, depois de fazer toda a revisão, de acordo com o que está sendo solicitado, é que você vai entregar para mim a versão final. Então, aqui é a prática do que nós já vimos a respeito de texto dissertativo. É extremamente necessária a leitura, explorar os textos, observar como é feito isso a partir de outros exemplos, para que você formalize a sua ideia e consiga traduzir isso no papel. Em linhas gerais, vocês estão conseguindo fazer isso bem e ao longo dos bimestres vocês vão voltar nesse assunto, tá? Então, a prática vai nos ajudar a refinar a técnica e cada vez vocês conseguirem expor melhor as opiniões de vocês, tá certo? Então, façam com muito carinho, estou aguardando o retorno de vocês e as outras atividades do livro vocês vão fazer que vai subsidiar tudo que vocês vão fazer depois através do texto, tá certo? Um beijão para vocês, até a próxima!